Primeiro, antes de ir, eu tenho que me alimentar da palavra. Eu tenho que conhecer a palavra. E de pregar e o quê? Pregar a palavra. Se eu não tenho entendimento da palavra, eu vou pregar o quê? Como que eu vou cumprir o ID? Elias não poderia ir sem antes se alimentar da farinha, do trigo, da palavra. A mesma coisa, eu não posso pregar aquilo que eu não sei. Preparação bíblica, instrução teológica. Eu não vou pregar uma axiologia, eu não vou pregar uma boa vontade, eu não vou pregar cultura, crendice. Eu tenho que pregar a palavra. E o que acontece hoje? Pessoas que não são destras nas escrituras. Timóteo, a Bíblia diz assim: Timóteo, apresenta-te como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a espada da verdade, que tem habilidade, que tem profundo conhecimento bíblico. Se você for evangelizar, você vai evangelizar o quê? Qual conhecimento bíblico você possui? As nações, os perdidos não precisam de boa vontade, não precisam de cultura, não precisam de banho, de cesta básica. Não é isso. Banho, cesta básica tem caráter externo. Você enche a barriga de um pecador e dá banho nele, ele vai para o inferno limpo, de barriga cheia. Isso não salva. A nossa obrigação não é uma obra social. E a obra social está incluída no contexto do evangelho, mas não é o fundamento. O ir de pregar significa as boas novas daqueles que estão condenados debaixo da ira de Deus, agora tem um Salvador, um Redentor, Cristo Jesus. Isso é o evangelho. Então tem muita gente fazendo obra social, caridade, boa vontade, e não está preparada biblicamente para o ID. Eu tenho que ter conhecimento bíblico, conhecimento teológico, escriturístico, antes de pregar. Aí eu digo para você que quer o ID, para você que quer ser um missionário, para você que quer ir à África, à América do Sul, quer ir às Ilhas Perdidas, ao Oriente Médio, ou você quer evangelizar favelas, hospitais, quanto tempo você gasta com as escrituras diariamente? No mínimo 2 horas por dia, estudando-a. No mínimo com um dicionário bíblico, com noções de grego e hebraico, no mínimo com a enciclopédia bíblica. Você tem uma harmonia entre lei mosaica, graça de Jesus. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade por Jesus Cristo. Quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? Quantos versículos você já decorou? Qual interpretação bíblica, exegética e hermenêutica você tem? 1 Crônicas, se eu não me engano, no capítulo 15, a arca estava sendo trazida da casa de Obed-edom, lembra? Os filisteus tinham pego ela. Davi diz não, que era a arca de volta para Jerusalém. Pôs ela num carro de bois. Os bois tropeçaram. A Bíblia diz que tinha 2 guias guiando a arca, Uzá e Aiô. Quando o boi tropeça e Uzá, um dos guias, vê que a arca ia cair, cheio de boa vontade, uma gracinha, uma beleza, vai lá e pega na arca. Deus mata ele. Mas Uzá não tinha boa vontade. Olha lá que boa vontade, mas não tinha conhecimento, boa vontade, mas não era capacitado para o ofício. Só os levitas deviam carregar a arca, ninguém podia tocar na arca, tinha que ser com 2 hastes, 2 varões. Então Uzá, cheio de boa vontade, mas não era instruído, não era capacitado, não sabia nada, foi ajudar, Deus matou. Deus não precisa de boa vontade. Se você for com boa vontade, você pode morrer. Boa vontade não agrada a Deus. Se você tem tanta boa vontade assim, se capacite, se prepare para o ofício. Está entendendo? Então tem que conhecer e entender tudo isso que você está falando. Exatamente. E tem muita gente tocando na arca. Tem muita gente fazendo coisa sem preparação nenhuma. Canta, não tem preparação nenhuma. Prega, não tem preparação nenhuma. Visita, aconselha, evangeliza, discipula, sem preparação. Cumpre o ID, mas não sabe como ir. E a Bíblia diz que eu tenho que ser um obreiro aprovado, apto, que eu tenho que manejar bem a palavra da verdade. A Bíblia ainda diz assim, Paulo a Timóteo: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, pois fazendo assim salvará tanto a ti mesmo, quanto aos que te ouvem.
Paulo está dizendo: Timóteo, não vai muito na euforia não. Timóteo, tem cuidado, persevera na doutrina. O que é isso? Estuda a escritura, aprende a palavra primeiro, seja hábil, depois vai, porque se você fizer assim, você vai salvar o povo e você vai ter eficácia. Então, primeiro princípio bíblico: 2 horas, 3 horas, todo dia com a escritura, lendo com dicionário em português, com uma enciclopédia bíblica, usando o recurso que você pode, porque a interpretação dos textos vem do original grego, hebraico. Eu tenho que conhecer os 4 evangelhos como a palma da minha mão. Eu tenho que conhecer a aliança de Deus com Abraão e com Moisés. Eu tenho que conhecer a aliança futura da cruz, descrita nos profetas, está recheada em Jeremias, Isaías e Ezequiel, e nos profetas menores. Eu tenho que saber os fundamentos da fé cristã e a espinha dorsal da teologia, as 13 cartas do apóstolo Paulo. Todo o fundamento eclesiástico está nas cartas. Epístolas pastorais, eu tenho que conhecer 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, epístolas pastorais. Eu tenho que saber. Eu tenho que saber o que Deus exige do louvor. O louvor que você ministra, canta, é bíblico. Quanto de bíblico tem no seu louvor? A sua adoração é bíblica? A sua oração é bíblica? Então tem fundamento. Então não adianta só o id. É um id sem preparação, id igual usar. Tem boa vontade, quer ajudar, entende, igual usar, não tem maldade, mas não está apto. Isso para Deus não é suficiente, não está treinado. E Deus precisa de gente treinada, apta, destra. Primeiro, na palavra. Elias, antes de ir, farinha e azeite. Farinha, a escritura. E você precisa disso. Há um instituto teológico por aqui, há uma escola bíblica por aqui, há material didático, bíblico, hermenêutico para se comprar na internet. Compre, invista no seu ministério bíblico e teológico. Você precisa. Gaste tempo com a escritura. Você pode gastar horas lendo apenas um versículo. Às vezes, quando eu estou estudando a Bíblia, eu levo 1h30 para estudar um versículo apenas. Um versículo. Você vai ver o seu conhecimento, você vai ver a habilidade bíblica que você vai ter. Pastor, gasta dinheiro, tempo? Sim, é preço pago, só que você vai se diferenciar, você vai ver o teor do seu ministério. Então, antes de ir, e esse id não precisa ficar, eu não preciso ficar prendido só ao ir evangelizar, mas a pregar a palavra, aconselhar, discipular, todos os ministérios, inclusive do louvor. Porque o grande problema de hoje é que o músico hoje só tem que cantar e tocar, ele não precisa saber nada de Bíblia. É um grande erro. Todo músico deveria ser um profeta, um doutor da escritura. Qualquer, de baterista ao ministro de louvor, tem que ser hábeis na escritura. Eu não estou só na arqueologia, eu não estou levando cultura, ciências sociais, cultura humanista, eu não estou levando boa vontade, eu estou levando um glorioso evangelho, estudado, revelado, instruído para as nações. É o evangelho que salva, é a Bíblia que salva, é as escrituras reveladas que salvam, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então você tem que portar a verdade, dominar a verdade, ter habilidade na verdade, a palavra de Deus. Elias se alimentou da farinha.